2016 a gente conseguiu implementar cotas no programa Licur desde 2016, né? E a gente está sempre ativo nesse debate, que não é um debate muito caro para muitos programas dentro da universidade, né? É sempre uma disputa, porque são recursos, né? Então, eu acho que iniciar com esse debate hoje aqui é extremamente importante, é um marco, né? E, enfim, espero que a gente possa divulgar essa participação de vocês, assim, bastante, né? Não sei se a gente vai conseguir filmar, porque a gente tem uma precariedade aqui de sinal de internet, mas, enfim, alguns registros vão ser feitos, a gente vai tentar divulgar ao máximo. Porque aquilo não tem estrutura, aquilo não está pactuado na sociedade, aquilo não faz parte do orçamento público e, portanto, ela tem um caráter transitório. Então, política pública é o conjunto de decisões e ações realizadas por órgãos de Estado, ou seja, o Poder Executivo, o Legislativo ou vindo do Poder Judiciário, que tem rubrica no orçamento público. Isso é política pública, né? E, portanto, diferente de ações de ONGs, de igrejas, de empresas, que podem até ter um interesse público, essas ações, mas não tem força institucional e nem tem permanência no quadro do orçamento. Dentro do movimento brasileiro, essas ondas também, e eu peço que controle meu tempo, eu me preparei para 15 minutos. Qualquer coisa é só sinalizar aqui que eu paro. Pode ser. Mas já estou acabando. 20 minutos, não tem problema, fica bom. Ok. No movimento brasileiro, essas ondas elas vão ter temporalidades distintas, né? A começar pelo fato que, por exemplo, o que é considerado primeira onda no movimento internacional, o Brasil ainda não tinha um acúmulo organizativo nessa primeira onda, por exemplo, na década de 60. E nós estávamos vivendo aqui um golpe de Estado que vai implantar uma ditadura empresarial militar em 64. Então, essas ondas elas têm temporalidades distintas quando a gente joga o nosso olhar aqui para o Brasil, para a sociedade brasileira. Aqui entre nós, o que a gente chamaria de uma primeira onda LGBTQIA+, é de matriz totalmente societária, vem da sociedade civil, não vem do Estado. E ela acontece no interior da ditadura, o que torna compreensível que essa primeira onda brasileira nada tem com o Estado ou com as estruturas do Estado, e aí nem mesmo o parlamento ou o próprio poder judiciário, né? Ela vai se dar mais ou menos de 1977 a 1984, essa primeira onda aqui no Brasil. Ela nasce, eu faço parte dos analistas que concordam que ela nasce fundamentalmente, do ponto de vista institucional, com o Grupo Somos, que é fundamental, o Grupo Somos e o jornal Lampião de Esquina no Rio de Janeiro. Eu entendo que esses são dois pontos fundamentais para a gente pensar o início de alguma institucionalidade do movimento LGBTQIA+. Isso não quer dizer que não possamos encontrar na pesquisa historiográfica outras iniciativas importantes e interessantes, mas que ganha institucionalidade, eu entendo que somente a partir do Grupo Somos e do jornal Lampião da Esquina no Rio de Janeiro. Esses pioneiros, eles vão articular três correntes internas que até hoje a gente vai ter repercussão no movimento LGBTQIA+. Né? Quais são essas três grandes correntes na leitura que a gente faz? Uma primeira corrente é nitidamente socialista. Abraça a partir de uma clivagem do marxismo. Geralmente, na década de 70, eram trotskistas ligados à corrente liberdade e luta e depois convergência socialista, que vai desembocar no PSTU. Né? Não havia clima na década de 70 para os partidos comunistas vinculados a Moscou, por exemplo, apoiassem movimento gay, travesti, etc. Essa discussão nem rolava. Né? O PCB, o PCdoB entendia que gay era um desvio pequeno burguês que a Revolução Socialista iria corrigir, né? Esse desvio. E, portanto, a gente vai ver que essa vertente socialista ela vai nascer na dissidência entre trotskistas, luxemburguistas e outros. Uma segunda corrente interna é o que alguns chamam de corrente festivo-libertária.
né? Essa é uma corrente importante, né? Que tinha parte dela ligada ao Lampião da Esquina, em que vai usar o escracho como uma forma de arma política contra o sistema com C, né? E uma terceira corrente, também muito importante no Brasil, na década de 70, e que vai continuar ainda hoje, que é uma corrente assimilacionista, muito parecida às correntes internacionais, né? É a galera que vai defender a ideia de que sejamos bichas de respeito, né? Que vai defender especialmente parte do Lampião da Esquina, alguns que inclusive hoje se encontram na Globo escrevendo novela, eles faziam parte dessa corrente assimilacionista. A ideia de que travesti é uma coisa horrorosa, ridícula, né? Povo doido, essas travestis, né? Precisamos ser gays de respeito, gays de família, né? De boa cultura, etc. Essa corrente também vai ter um peso no Lampião da Esquina e vai marcar ainda hoje toda a trajetória do movimento LGBTQIA+ no Brasil. A segunda onda vem com o impacto do HIV/AIDS no nosso país, que vai gerar, como eu falei, a fundação do Grupo GAPA, da ABIA, do Grupo Pela Vida, de toda uma reengenharia institucional do movimento LGBTQIA+, em articulação com as políticas de saúde, né, as políticas de emergência, as campanhas de uso de preservativo, distribuição de preservativo, defesa da dignidade dos doentes e de enfrentamento do estigma. Eu lembro, por exemplo, à época, a revista Manchete estampou, né, uma foto de gays na praia do Rio de Janeiro dizendo o câncer gay, né? Isso vendeu horrores. Então essa estigmatização foi muito forte e o movimento teve que se articular numa pinça. De um lado, reduzir danos e se alinhar com as instituições da área de saúde, e aí é quando começa a entrar dinheiro para ONGs ligadas ao movimento LGBTQIA+, né? Começa de fato a entrar dinheiro e licitações, institucionalidade, etc. E ao mesmo tempo combater o estigma. Passada essa fase de sobrevivência, né? Especialmente na medida que o Ministério da Saúde, no governo Fernando Henrique Cardoso, toma uma decisão fantástica, né? Na época, o ministro era um quadro do PSDB de São Paulo, né? Zé Serra. E o Zé Serra tomou uma decisão muito importante. E eu não estou aqui preocupado com o que o Zé Serra virou depois. Eu estou apenas falando de história, né? Quando o José Serra, junto com o Fernando Henrique, toma a decisão de quebrar as patentes internacionais. O Brasil é o primeiro país que ousou fazer isso. A crise estava imensa, nós não tínhamos dinheiro público para custear o tratamento de HIV e AIDS, então o governo toma a decisão de quebrar patentes e produzir, inclusive aqui no Rio de Janeiro, Manguinhos, produzir retroviral, etc. Isso vai ser fundamental. Fundamental, foi uma medida de emergência e de salvação, né? E claro, depois que o Brasil toma atitude, a África do Sul olha e toma também, e outros países vão na cadeia. Se o Brasil peitou, vamos embora, a gente passa a régua e passa por cima da indústria farmacêutica. Vamos quebrar patente e produzir as medicações necessárias em solo brasileiro. Isso vai ser fundamental para estabilizar a epidemia, né? E vai ser fundamental para abrir margem para uma nova era do movimento LGBTQIA+ no Brasil, que a gente vai chamar de terceira onda, que vai mais ou menos aí de 95, 96, dessa decisão histórica, a mais ou menos 2003, né? Que vai pegar esse governo Fernando Henrique Cardoso. Um governo que, independente de todas as críticas sobre neoliberalismo, etc., eu tenho muita clareza do que significou o governo da FHC, mas estou falando do ponto de vista de política pública LGBTQIA+, foi um governo que significou um avanço muito importante, né? Avanço tanto simbólico quanto do ponto de vista institucional. Especialmente o secretário nacional de Direitos Humanos, o José Gregório, né? O José Gregório, em 96, ele lidera a formulação do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos do Brasil. Foi em 1996, o PNDH-1.
E em 2002 ele lidera o BNDH2, que foi a primeira política federal, a primeira a reconhecer explicitamente que no Brasil existe discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Até então o Estado brasileiro nunca reconheceu. Né? É a primeira vez que o Estado reconhece que, ok, o problema existe. E o Estado tem que fazer alguma coisa. Isso se dá no governo FHC, que também vai criar a Comissão de Direitos Humanos da Câmara em 1995, no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. E mais, é o primeiro presidente que vai apoiar a união civil homoafetiva, tal como é o termo usado naquela época, o que valeu uma dificuldade enorme para a base de apoio do governo Fernando Henrique Cardoso, uma base de apoio de direita, né? Era o PFL, né? Junto com o PSDB, etc., o que criou forte constrangimento na base de apoio. E ele fez mais. Em 2002, ele ergue a bandeira do arco-íris dentro do Palácio do Planalto, e o Jornal do Brasil estampa como capa, né, o presidente erguendo uma bandeira de arco-íris dentro do Palácio de Governo, o que vai gerar um gravíssimo problema na base de sustentação do governo, com vários partidos, especialmente liderado pelo PFL, do vice Marco Marcelo, que ia romper um governo que apontava para esse tipo de, entre aspas, política gaysista. No Rio de Janeiro, em 99, paradoxalmente, no governo Antônio Garotinho, enquanto o Garotinho era de esquerda, numa aliança com o PT, em 99 nasce o Disque Defesa Homossexual. Né? O DDH, um sistema em que, se você estivesse sofrendo violência, você ligava para lá para denunciar. Né? O DDH vai ser fundamental, né? Vai ser uma das bases, inclusive os relatórios do DDH, utilizado para mais tarde você construir o programa Brasil Sem Homofobia. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado da federação a construir um DDH, um Disque Defesa Homossexual, que produziu relatórios interessantíssimos que a gente não vai dar para entrar aqui agora. Né? E depois, você teve a Associação Brasileira, GLT, a BGLT em 95, etc. Em 2004, né, alguns consideram que você tem um marco ali de uma quarta onda no Brasil desse movimento. E essa quarta onda, ela nasce com o programa Brasil Sem Homofobia, lançado no governo Lula I, em 2004, que é, de fato, o primeiro programa estruturante que apontava para os direitos da comunidade LGBTQIA+. E aí a gente vai ter a primeira Conferência Nacional LGBT em 2008, a criação do Conselho Nacional LGBT em 2010 e a década seguinte, decisões históricas do STF, a União Estável decidida em 2011 e do Conselho Nacional de Justiça em 2013, que determina o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo em todo o território nacional. Depois disso, tivemos recuos, né, o governo Temer, né, pós-golpe da Dilma, que derrubou a Dilma, governo Temer, e depois o governo Bolsonaro. A gente vai ter cortes orçamentários, censura a materiais pedagógicos, tentativa de desmonte dos conselhos e de toda a política do Brasil sem homofobia. A partir de 2023, com a vitória do Lula em 2022 e de toda uma ampla aliança, você tem a recolocação de todos esses programas, o que ainda hoje está dando um trabalho imenso, é você colocar de volta, né, essas políticas que eram estruturantes. E, além disso, você vai precisar retomar questões que não estavam no BSH1 de 2004. Então, vai abrir, a partir de 2023, a Secretaria Nacional de Direitos LGBTQIA+, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. A titular é a Cine Lahat. Ela ainda está como titular, né? Ainda é a Cine, né? A Cine Lahat, que na época começou como titular, uma mulher travesti, uma ativista histórica do movimento, e foi reinstalado então o Conselho Nacional LGBTQIA+, com paridade de sociedade civil e governo, e convocada a 4ª Conferência Nacional
LGBTQIA+. Diversos programas estão sendo tocados, o programa Acolher Mais, voltado para casas de acolhimento de pessoas LGBT, o Empodera Mais, com foco em qualificação profissional, Bem Viver Mais, sobre territorialidade, casa, política habitacional, o Paz Pop Trans, que é um programa muito importante, que foi lançado pelo Ministério da Saúde e que amplia o acesso a serviços de saúde para pessoas trans, com recursos destinados, com protocolos padronizados, incorporação de 34 novos procedimentos no SUS. O Paz Pop Trans é uma das políticas que vem sofrendo forte resistência, né, na sua tentativa de implementação, né? E alguns consideram que é parte de um conjunto de outras questões que vai derrubar a integridade do Ministério da Saúde. Essas ações, elas têm uma marca importante, que é o reconhecimento da interseccionalidade, isso por parte do Estado. Por isso que, em termos de política pública, é muito importante. Não se trata mais de pensar algo isolado ou homogêneo, mas o governo atual reconhece, por exemplo, que travestis negras periféricas enfrentam riscos e violências diferentes de homens gays brancos de classe média. Só para ter uma ideia, antes de terminar, o orçamento previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual, para tratar de questões vinculadas à política pública LGBTQIA+, em 2015 foi de 1.850.000. 2015. Em 2017, no pós-Dilma, cai para R$150.000 no ano. 2019, 2.330.000, porque tem muitas emendas obrigatórias de parlamentares. Por exemplo, Jandira Fangali aprovou uma emenda que o governo Bolsonaro teve que executar, né? Porque foi emenda impositiva. Inclusive, eu participei do curso de política pública, né? 2.330.000 em 2019. 2021, R$700.000. 2023, R$325.841. Só caindo. Em 2024, R$27.223.794. Isso aqui é comprar uma briga com a bancada da Bíblia. Isso aqui gera profundas dificuldades para a articulação da Casa Civil do governo conseguir votos nesse Congresso, né? O governo paga um preço ao garantir recursos do orçamento público para essas políticas. Com isso, eu não estou querendo dizer que o governo Lula é um anjo, mas o que eu estou dizendo é que, do ponto de vista da gestão orçamentária, isso vai trazer uma série de problemas dentro da atual onda que a gente enfrenta, de um crescimento da extrema-direita. Para finalizar, eu faço uma defesa, inclusive nesse trabalho de 2017, da democracia como mecanismo fundamental de deliberação, né? Qual é a crítica que eu faço? A crítica que eu faço é a compreensão majoritária de democracia. Essa compreensão é muito problemática e parte da esquerda, infelizmente, ainda abraça. Uma concepção de democracia majoritária é a ideia de que a democracia é o governo da maioria. Ora, essa ideia aparentemente muito nobre, né? Até porque a maioria da nossa população é da classe trabalhadora, né? Ela não se reflete nas instituições, que a maioria do Congresso, mais de 70% do Congresso é formado por empresários. Portanto, o Congresso ele não espelha esse conceito de democracia majoritária, mas o que é pior, a democracia majoritária é usada como argumento para esmagar a população LGBTQIA+. Porque, antes de sair de casa, infelizmente, eu estava ouvindo Silas Malafaia, porque é importante ouvir, né, o que dizem os inimigos. Né? E o discurso do Silas Malafaia na Avenida Paulista foi todo na defesa da democracia. Ele falava, nós evangélicos de direita defendemos radicalmente a democracia. A democracia é o governo da maioria, e a maioria é heterossexual. Portanto, a nossa pauta é uma pauta democrática, porque ela representa os interesses da maioria do nosso país, que é feito de pessoas normais.
Percebe o risco do argumento da democracia majoritária? Não por acaso, diversos pensadores da esquerda, né, e mesmo liberais, né, passaram a pensar a democracia como um sistema de deliberação, onde a minoria é o critério que não pode ser esmagado. Né? Não há democracia se você coloca a minoria no paredão de fuzilamento. Isso não é democrático. Né? E, portanto, isso tem a ver com uma concepção deliberativa de democracia, ou que alguns chamam de democracia substantiva, e não com essa ideia majoritária, né, que pode acabar esmagando os direitos. Por último, Chantal Mouffe, que eu gosto muito, ela fala da democracia agonística, no sentido de que toda democracia envolve conflito, e qualquer consenso será sempre provisório, sempre. Não há qualquer perspectiva na democracia da gente viver uma espécie de harmonia pacífica, né? Isso seria talvez nas narrativas de reinos celestiais. Toda democracia é agonista, toda democracia envolve luta, conflito, porrada, disputa do orçamento. Ou nós, enquanto movimento LGBTQIA+, compreendemos isso e mobilizemos para a luta, ou a gente vai ficar esperando, né, que a sociedade naturalmente, pacificamente, venha a concordar com esses recursos destinados. Era isso. Obrigado, gente. Que aula, né? Muito obrigado por essa aula. Eu agradeço. História, né, de direitos e políticas públicas da comunidade LGBT. Né? E eu queria passar aqui para o Isaac, justamente pegando um gancho aqui, do Márcio para você. Né? Dentro do papel do governo, né, e do que a Dani tem apresentado dentro da Alerj, como a primeira mulher trans travesti negra, né, ocupando aquela cadeira, aquela casa, como é que você vê essa movimentação para impedir justamente que direitos sejam implementados para a nossa comunidade? Bom, primeiro, vocês me escutam? Minha voz não é muito alta. Primeiro, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui representando a Dani Balbi. Ela está com problema de saúde nessas 2 últimas semanas. Talvez nas próximas semanas ela ainda esteja um pouco ausente de eventos públicos. Então, peço muito desculpas por não estar presente. Mas fico feliz de ter a oportunidade de vir aqui, de ouvir essa aula que a gente acabou de ter a oportunidade de escutar. Vou começar respondendo a sua pergunta e depois fazer alguns comentários mais gerais. Certamente a Dani Balbi, a nossa mandata enfrenta 1 milhão de problemas e resistências em relação a qualquer projeto de lei que seja efetivamente concreto em termos de conquista de direitos para a população LGBTI+. E aí a gente sabe, né, a gente tem acompanhado o quanto que os deputados e as frentes bolsonaristas e conservadoras têm sido bem caricatas na sua resistência, de modo a impedir que qualquer projeto de lei que tenha a palavra gênero passe. Então a gente, né, enquanto assessores, assim, às vezes fica no exercício de pensar, né, como fazer com que aquele projeto de lei seja redigido de uma maneira que possa causar menos estranhamento, menos resistência, ou pelo menos que passe de maneira menos perceptível a um olhar superficial. Então, a Dani, né, por exemplo, tem um projeto de lei, que é um dos principais projetos de lei dela, que é o das cotas trans para as universidades públicas estaduais aqui do estado do Rio de Janeiro. E esse é um projeto de lei que enfrenta, assim, muita resistência, né, nas diversas comissões que existem na casa que compõem o processo legislativo. E a gente entende, então, que a gente precisa compreender como que a gente consegue trabalhar pelos grupos vulnerabilizados, incluindo a população LGBTI+, e às vezes sem que isso necessariamente signifique a aprovação efetiva de um projeto de lei. A proposição de um projeto de lei, ela por si só, ela já representa uma disputa política.
E às vezes a apresentação dessa proposta pode servir justamente como um instrumento para que a sociedade civil, para que os movimentos sociais se utilizem dele para fazer incidência política dentro do Estado. E a gente tem tentado fazer isso em relação às cotas trans. A gente organizou no ano passado uma audiência pública que tratou sobre cotas trans, e a gente convidou para essa audiência pública todas as universidades públicas localizadas no estado do Rio de Janeiro. Enquanto deputado estadual, a Dani só pode apresentar uma lei que tem a ver com as universidades estaduais. Não pode apresentar algo que envolva, né, a implementação de cotas na FRJ. Mas a gente entendeu que a audiência pública era um instrumento importante de diálogo intersetorial que permitiria que, ainda que não esteja sob a competência da Dani legislar sobre universidades federais, ela pudesse, através desse espaço de diálogo, fazer também algum tipo de incidência para que as universidades fossem incentivadas a aprovar as cotas trans. Dessa audiência pública, a gente formou um grupo de trabalho que é formado, o Márcio daqui até faz parte desse grupo de trabalho também, que é um grupo de trabalho que busca aumentar o diálogo dessas universidades e para a gente entender também como cada universidade tem o seu próprio processo de aprovação das cotas. Estou falando isso porque é um exemplo de atuação que a Dani pode ter enquanto parlamentar, que apesar de uma dificuldade existente a partir de uma LERJ que é muito conservadora e muito organizada para barrar direitos, como é que a gente consegue aproveitar a institucionalidade para a conquista de direitos. Desde então, assim, algumas universidades aprovaram cotas, outras que não aprovaram estão iniciando esses processos de discussão. Eu acho que as cotas trans são um exemplo interessante para trazer para essa conversa, porque certamente a universidade pública ela tem um papel fundamental quando a gente fala de planejamento urbano, quando a gente fala de gestão pública. Eu sou do direito, eu não sou da gestão pública, não sou um pesquisador da área, então minhas contribuições elas podem vir a partir desse lugar, mas acho que a gente pode tentar encontrar algum ponto em comum entre a gente. E eu, recentemente, o CFM editou uma resolução que cerceia bastante os direitos da população trans em relação a hormônios, em relação a cirurgias. E certamente, se a universidade fosse composta por uma população mais diversa, e com isso produzisse mais conhecimento que tenha as nossas cores e que expresse as nossas identidades, as nossas orientações, os nossos projetos de vida, resoluções como essa teriam mais dificuldade de passar. A gente só vai conseguir mudar a cara dos conselhos profissionais, mudar a cara do Estado, mudar a cara da política pública desenvolvida a partir de uma transformação que parte também da própria universidade em relação à sua composição. Discutir sobre as cotas trans não é unicamente discutir sobre quem está dentro da universidade e quem não está. Embora isso seja muito importante, mas é também uma disputa de qual é o conhecimento que está sendo produzido e qual é a relação que a universidade vai ter com o corpo social que está fora dela. Você começou a sua fala falando sobre o quanto política pública está extremamente ligada à luta, que não existe política pública sem luta. E com isso, assim, não poderia ter um maior acordo, né? O direito discute sobre planejamento urbano, sobre direito à moradia, muitas vezes de uma maneira que é bastante estática, consagrando alguns direitos, e aí vai estar na Constituição, ali, enquanto direito social, no plano internacional também, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos vai falar sobre o direito à moradia, vai falar sobre um padrão de vida adequado. O Comitê do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que é um comitê que monitora, né, a implementação e como os estados garantem esses direitos. Ele vai fazer uma série de divisões a respeito de quais são os componentes do direito à moradia e do padrão de vida adequado, mas nenhum desses direitos vai ser efetivamente garantido se não houver uma mobilização popular
construída através de alianças que consiga efetivamente não somente monitorar, mas dizer qual é a moradia, qual é o planejamento urbano e qual é a gestão pública que a gente quer. Não cai do céu. Mas ainda que se considere que não cai do céu, se a gente tem um Estado que não é composto, que não é formado por essas vozes, ainda que haja algum tipo de movimentação para garantia de algum direito, vai ser muito insuficiente e vai proteger muito mais aquelas pessoas que fazem parte dos grupos que estão ali representados. E com isso, eu acho que é super importante pensar no quanto a gente está num momento extremamente estratégico e importante para esse tipo de discussão, né? Você mencionou, Márcio, que vai acontecer agora a Conferência Nacional de Direitos da População LGBTQIA+. Né? Estamos no momento das conferências regionais. No Rio, a do Rio de Janeiro, se não me engano, vai ser dia 19 de julho. Em agosto vai ser a Conferência Estadual. Em outubro, a Conferência Nacional. E é muito importante, né, que a gente consiga também levar esse tipo de discussão para esse espaço. O movimento social, o movimento LGBT brasileiro tem um problema muito grande, que é lidar com o enfrentamento da violência e com um Estado que não produz dados a respeito dessa população. E com isso, né, se a gente pensa assim, de maneira muito simples mesmo, né, no que isso significa de tempo para essas organizações e distribuição de recursos, existe uma dificuldade muito grande de conseguir sair dessa discussão sobre como é que a gente consegue lidar com a violência, inclusive porque as organizações, elas também são compostas por pessoas que fazem parte desses grupos vulnerabilizados. E aí é importante, quando a gente pensa, né, na composição do movimento LGBTQIA+, pensar também como existe uma diferença na identidade de cada movimento, representando ali cada letrinha, mas do quanto as desigualdades que existem na sociedade brasileira são reproduzidas também dentro do movimento LGBTQIA+, de modo que as organizações compostas por homens, gays, cis, brancos, de classe média, recebem muito mais recurso, conseguem produzir os documentos que são esperados por fundações que têm mecanismos bastante rígidos de financiamento e que muitas vezes não conseguem chegar às organizações mais vulnerabilizadas e do quanto isso, portanto, limita muito, cria muitos obstáculos para a incidência política de organizações transexuais, de organizações travestis, de organizações compostas por pessoas majoritariamente negras, né? Eu escrevi há alguns anos um dossiê que se chama Qual é a Cor do Invisível, que analisa justamente essas desigualdades raciais dentro do movimento LGBTQIA+, mas, sobretudo, tenta mobilizar o conceito de interseccionalidade não a partir unicamente da diferença nas experiências entre as diversas letras e cores que existem dentro da comunidade, mas também no quanto o Estado produz e reproduz essas desigualdades em termos de orçamento, em termos de gramática de direitos, em termos das leis que são produzidas e aprovadas e das políticas públicas que são desempenhadas, né? E do quanto, portanto, o Estado também é produtor dessas violências, é produtor dessas desigualdades. E isso coloca para a gente, eu acho que um desafio muito grande, que é pensar como que a gente consegue construir algumas fissuras dentro desse Estado que não é construído para nós, né? E se a gente pensa assim, né, não vou fazer aqui uma análise super longa sobre a formação do Estado e sobre a colonialidade, né, mas se a gente pensa no ponto das próprias universidades, elas são construídas a partir dessa lógica de manutenção de um olhar sobre os povos colonizados que somente enxergou como um objeto de estudo e que pregava uma distância entre o sujeito que pesquisa e nós vistos como meros objetos, né? Se a gente pensa nessa composição,
Eu acho que não se pode também tomar uma postura de que está tudo perdido e que o Estado ele só existe para produzir essa violência e que é só através de disputas que não passam pelo Estado que a gente conquista, a gente vai conseguir alguma coisa. Essas fissuras, elas são muito importantes. Eu parto sempre do pressuposto de que o nosso primeiro compromisso tem que ser com a vida. E se houver maneiras de disputar o Estado que signifiquem mais proteção de mais vidas, ainda que não seja a proteção ideal que a gente quer, eu acho que a gente precisa disputar isso. E nesse sentido, a formação dessas alianças ela é extremamente importante. O movimento LGBTQIA+, ele tem muitas peculiaridades, porque de fato, muitas vezes ele é visto de uma maneira muito homogênea por quem está de fora. E esse movimento não é homogêneo. Existe uma diferença ali, várias hierarquias socio-raciais que determinam uma qualidade de vida e um acesso a direitos muito diferentes, o que vai significar também uma disputa de direitos que é diferente. A disputa pela vida que o movimento trans faz hoje e pela luta contra assassinatos, ela é muito mais forte do que algumas outras organizações podem fazer e que conseguem falar e disputar outros direitos. Eu não estou dizendo que o movimento trans fala unicamente sobre assassinatos. Se você pega ali o dossiê da ANTRA, que é um dossiê sobre assassinatos, ele não fala só sobre assassinatos, ele fala sobre trabalho, fala sobre educação, fala sobre saúde. Então não estou dizendo que o movimento se ocupa só disso. Mas efetivamente, né, existe uma violência tão exacerbada e tão cotidiana ali que determina o modo de produção da política que vai ser disputada. Então o movimento ele tem muitas diferenças entre si. No entanto, a própria realização dessa conferência e das conferências regionais e estaduais, elas são um espaço muito privilegiado da construção dessas alianças, porque não vai ser possível avançar sem a construção, né, de uma agenda em comum que consiga levar uma plataforma de direitos que a gente precisa construir para esses próximos anos. Então, eu queria reforçar muito a importância desse espaço, mas a importância também de se produzir uma intervenção política nesse espaço de conferências, porque vai ser a plataforma que vai ser utilizada pelos próximos anos para disputar a política pública no Brasil em relação à nossa comunidade. Então, se a gente não enxerga a importância desse espaço, né, qualquer discussão que envolva a comunidade LGBTQIA+, ela vai ficar mais limitada. Essas conferências elas produzem essa plataforma, né, de direitos que potencializam uma incidência política que precisa acontecer. Com isso eu já encerro a minha fala. Queria agradecer muito mais uma vez, colocar a mandata do Nibalb completamente à disposição para que a gente consiga construir coletivamente, inclusive a participação nesses espaços que estão surgindo. E mais uma vez, obrigado. Me permite só uma fala breve para somar contigo. Primeiro dizer que eu votei na Danival, sou leitor dela. Mas assim, um problema que você tocou que eu acho muito importante, que na conferência a gente vai precisar discutir, é o problema do Pacto Federativo, que tem muito a ver com a teoria do Estado do Direito. O Pacto Federativo é uma outra dificuldade para a política pública LGBTQIA+. Por exemplo, o Protocolo Rogério. O Protocolo Rogério é uma formulação muito importante do governo federal e que aponta na direção de maior clareza, né, na análise de crimes ligados às questões LGBTQIA+. O problema é, as polícias estaduais, elas não estão subordinadas a uma normativa federal, né, nem os seus computadores. E aí você tem uma dificuldade que envolve o Pacto Federativo. Você tem um governo nacional que discute uma política que é o Protocolo Rogério, né, mas a dificuldade é lá na ponta. Como é que tu traz o Tarcísio para a polícia dele adotar um protocolo Rogério, tá entendendo? E aí isso vai envolver novas lutas, e que a gente tem que aproveitar Danival e outras fissuras dentro do sistema para tentar consolidar alguma coisa, mas é luta.
E a conferência vai ser fundamental. Né? Dia 19 a conferência? 19 Começa de julho, 19? estadual? A estadual é 19 de julho, se não me engano. É, Conferir sei lá, aqui. na LERJ. E... Oi? Na LERJ. Não é na LERJ. Não sei o local. O local ainda não está definido, não. Mas o local está definido. Pode ser que não é, replique na UERJ. Pode ser que replique na Realmente UERJ. não sei. Vou verificar aqui se já tem um local, e aí eu falo. Só um breve comentário. Eu acho que, na verdade, até assim, quando a gente pensa nas atribuições, nas competências de uma parlamentar estadual, né? Os parlamentares estaduais eles têm uma competência que é bastante residual, assim, é basicamente o que não está coberto pelo federal e pelo municipal. Uhum. Então isso traz muitas limitações na própria atuação legislativa. Então, por exemplo, tem algumas matérias, né, que são de competência exclusivamente federal. Então, trabalhista, para dar uma questão que é super sensível, porque a gente é tão carente de políticas que garantam trabalho e renda à população LGBTQIA+. A Dani é presidente da Comissão de Trabalho e Seguridade Social, mas legislar sobre trabalho não é uma coisa que a Dani possa fazer. Então a gente tenta fazer audiências públicas, tenta realizar um diálogo institucional com diversos outras instituições do Estado, mas certamente traz muitas e muitas limitações. Mas com todas elas é importante ter a Dani lá. É um símbolo importante para a gente estar ali ocupando espaço e polemizando com a extrema-direita. Se for passar a palavra para a Fiona, né? A Fiona foi uma das nossas grandes promotoras, né, do acesso das cotas aqui no ICUR, né? E aí queria passar a palavra para você. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei pensando bastante sobre, também estruturei aqui uma fala, porque eu fiquei pensando bastante qual era meu papel aqui nessa mesa, porque eu sou arquiteta e urbanista, eu faço mestrado aqui no PPG-PUR, mas então eu penso sobre políticas públicas como meu objeto de estudo, mas ao mesmo tempo a minha pesquisa não as pesquisas sistematizadas que eu faço não são sobre o tema de LGBTQIA+, então tem várias coisas que eu estou aprendendo aqui agora, então eu queria agradecer primeiro essa oportunidade, mas ao mesmo tempo me convidaram para falar um pouco sobre esse processo das cotas e acho que é um espaço de filosófico que eu elaboro muito, né, porque, enfim, acho que eu tenho esse interesse específico pessoalmente de filosofar sobre a vida e o que sou eu e o que a gente pode ser, mas ao mesmo tempo eu acho que o lugar de pessoa trans me coloca um pouco nessa necessidade também. É uma necessidade refletir sobre a minha identidade porque ela não está posta, né? Não está colocada. Então eu acho que, de uma certa forma, nesse lugar eu consigo trazer um pouco essa ponte entre essas escalas, a escala mais macro e mais da política institucional e a escala mais micro do nosso espaço e também da vida cotidiana, né? Então eu acho que a minha fala é um pouco nesse sentido, talvez algumas coisas fiquem um pouco repetitivas no sentido de que às vezes talvez não vou trazer uma nova roda, não vou trazer uma informação que vocês talvez não tenham, mas talvez nesse lugar de um outro olhar para as coisas. A política de cotas para pessoas trans aqui no PPG-PUR, ela iniciou em 2024, né, no ano passado, a partir do processo seletivo de 2025 ela começou, então essa primeira turma que tem uma pessoa que entrou usando essa cota do doutorado, e esse processo ele foi um processo bastante burocrático no colegiado. O Cleiton, na verdade eu fui uma das pessoas que sou representante no colegiado, então eu estava participando, mas quem encampou essa questão foi o Cleiton, que era representante do doutorado e que agora não é mais representante, mas ele puxou bastante essa pauta. E aí foi até interessante porque para mim era
tava muito nesse lugar de tipo assim, por que eu tô sendo a representante para falar sobre isso? E o Cleiton que puxou. Mas eu acho que de uma certa forma existe uma mobilização que eu crio e um constrangimento também para essa votação só por estar ali. Existe uma pessoa trans ali que você quiser ser transfóbico vai ter que falar na cara dela. Então eu acho que existe um pouco esse lugar e um pouco por isso que tanto o Cleiton quanto o Cláudio, que eram as duas outras pessoas que participaram desse processo, atribuem o processo de estabelecer a política de cotas aqui no PTGPur, apesar de não ter sido necessariamente eu que puxei isso. Então queria deixar os créditos devidos ao Cleiton e ao Cláudio também por essa articulação com a coordenação. E dizer que, no final das contas, a decisão foi bastante simples. Foi apresentada uma pauta no colegiado, essa pauta foi aprovada, foi definido o número de cotas, foi tudo resolvido. De uma certa forma, a pauta das políticas de cotas para pessoas trans já estava posta no âmbito da universidade, nas outras universidades, por isso que eu até achei interessante o Isaac trazer, e também teria sido interessante se a Ariela tivesse trazido esse outro lado de como foi essa construção dentro das universidades, mas de uma certa forma no ano passado isso já era um assunto, e aí o IPU encampou, né? Como eu tenho estudado metodologia de mobilidade de políticas públicas, eu tenho pensado muito, porque meu objeto de estudo é sobre a revitalização dos centros e a lógica neoliberal das cidades, eu tenho pensado muito sobre como a gente pode sair desse lugar de uma reprodução de um modelo globalizado e construir aquilo que a gente acredita de política que não seja só imitando aquilo que já existe, né? E aquilo que tem uma lógica neoliberal por trás. Então eu acho que o que a gente precisa pensar bastante na hora que a gente vai trazer uma política é a questão do repertório e como que a gente tem que se apoiar não só no resultado, na ação final, mas na lógica que permeia e na finalidade que a gente está propondo de política pública. E aí é impossível falar sobre esse repertório das cotas sem olhar para o legado desses 13 anos desde a implementação da lei de cotas raciais. E aí eu queria começar nessa fala falando que eu considero a cota um presente do movimento negro para a academia. E aí por que eu estou dizendo isso, né? A partir do momento que eu vivo a minha experiência de vida não atendendo às expectativas do que é o normal, eu começo a perceber como tudo é permeado por essa lógica de gênero e de raça. Diante de uma situação de LGBTfobia, você está posta ali uma situação de LGBTfobia, você tem que ou se submeter a ela e passar por um apagamento, ou você tem que fazer um enfrentamento àquilo, e aí esse enfrentamento pode dar resultados que você não tem controle. Então a gente está sempre sujeito a uma dupla violência, a uma escolha que na verdade é uma escolha entre qual violência me ofende menos, como mitigar essa violência, né? Então as pessoas em geral consideram que quando eu fiz a transição, eu fiz essa escolha pelo enfrentamento. Mas na prática o que acontece é que a gente passa por esses enfrentamentos o tempo todo, o dia inteiro. Então, até porque você passa a ter que enfrentar as expectativas de um outro gênero, que também são opressoras, né? Então, o processo de transicionar é passar por passar por um laboratório de violências que constroem essa percepção de que tudo está generificado. O tempo todo você vai agindo e a partir das suas ações você vai recebendo respostas. E muitas vezes essas respostas vão ser violentas ou não. E aí você vai entendendo o que isso significa, né? Você vai ser chamada no masculino, você vai ser chamada no feminino, ou você vai ser chamada no masculino, mas a pessoa fez sem querer, ou a pessoa fez intencionalmente para te ofender, ou então a pessoa vai começar a te assediar na rua, e aí você vai ter que se submeter a essa situação também de entender que não é só a cara de nojo que é um problema, mas existem outros problemas que você enfrenta também quando a pessoa passa a te identificar como mulher. Da mesma forma, conversando com qualquer pessoa negra, ela vai te dizer que a experiência racial é da mesma forma. O tempo todo, as pessoas vão ser defrontadas com a dimensão racial. E aí, um exemplo claro dessa intersecção, eu trouxe isso porque eu acho que é uma coisa que as pessoas não percebem porque é uma sutileza, mas vocês podem reparar que muitas mulheres trans acabam alisando o cabelo como uma forma de ser
mais respeitado, porque quando o seu cabelo está mais liso, e o meu cabelo alisou por causa do hormônio, mas ele era mais cacheado, as pessoas, elas não te reconhecem tanto como uma mulher. E aí tem esse lugar, né? Essa feminilidade que as pessoas reconhecem na rua, ela é uma feminilidade branca. Ela é esse universal de mulher, é uma mulher branca. E isso já está posto desde 1850, quando a Sojourner Truth fala lá, eu não sou uma mulher, isso já está posto. A mulher que é objeto de comparação, que você está sempre tendo que se balizar por ela, é uma mulher branca, submissa, e recatada e do lar. Então, tudo que você faz que pode ser, que rompe com esse estereótipo, que também é racial, também te coloca num lugar de enfrentamento a uma transfobia. Então, a gente pode perceber, inclusive, vários casos de transfobia que mulheres cis, que não são brancas, sofreram recentemente. Teve a boxeadora, que foi considerada que não podia ser campeã olímpica porque ela não parecia mulher o suficiente, ou uma corredora que é tirada a Caster Semenya, que é tirada da possibilidade de competir, porque os níveis de testosterona que o corpo dela produz naturalmente são considerados excessivos para o padrão de mulher. Quer dizer, quem é que define esse padrão de mulher que tem níveis específicos de um hormônio, se o corpo dessa mulher especificamente produz esses níveis? Então, por que eu estou falando que as cotas são um presente para a academia? Eu acho que um conceito que é importante de trazer, que a Cida Bento usa, que é o Pacto Narcísico da Branquitude, que ele fala assim, eu vou citar: as instituições públicas, privadas e da sociedade civil definem, regulamentam e transmitem um modo de funcionamento que torna homogêneo e uniforme não só processos, ferramentas, sistemas de valores, mas também o perfil dos seus empregados e lideranças, majoritariamente masculino e branco. Essa transmissão atravessa gerações e altera pouco a hierarquia das relações de dominação ali incrustadas. Esse fenômeno tem um nome: branquitude, e a sua perpetuação no tempo se deve a um pacto de cumplicidade não verbalizada entre pessoas brancas que visa manter seus privilégios. É claro que elas competem entre si, mas é uma competição entre segmentos que se consideram iguais. É evidente que os brancos não promovem reuniões secretas às 5 da manhã para definir como vão manter seus privilégios e excluir os negros, mas é como se assim fosse. As formas de exclusão e de manutenção dos privilégios nos mais diferentes tipos de instituições são similares e sistematicamente negadas ou silenciadas. Esse pacto da branquitude possui um componente narcísico de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal. Tal fenômeno evidencia a urgência de incidir na relação de dominação de raça e gênero que ocorre nas organizações cercadas de silêncio. Nesse processo é fundamental reconhecer, explicitar e transformar alianças e acordos não verbalizados que acabam por atender a interesses grupais. Então é um pouco o que eles estavam falando, de que existe essa aliança entre os empresários, os brancos, os homens, que estabelecem que as políticas vão ser feitas para eles e apenas para eles. E aí a pesquisa científica vai estar sempre pautada nas perguntas, nas hipóteses, nos conceitos que você utiliza para se pautar. E enquanto todos os pesquisadores se consideram universais, eles não percebem todos os vieses que eles trazem nas pesquisas que eles promovem. Que existe essa lógica de que existe a teoria e existe a pesquisa empírica, que é o momento que você vai para o campo. Como se você não estivesse vivendo a vida inteira e a sua teoria estivesse pautada pela forma como você vive. Então essa diversidade de experiências de vida traz uma renovação necessária para a academia, que está amarrada em vários pressupostos que foram estabelecidos antes desses grupos serem considerados pessoas. Então, trazendo isso tudo, eu queria falar um pouco sobre a experiência da minha turma específica, porque ela inaugurou um marco no IPUR à medida em que a turma foi composta por mais negros do que brancos. E aí a gente chegou com essa informação de que existia a intenção de que a política de ação afirmativa de alocação de bolsas fosse alterada, porque a lógica era muito confusa e estava afastando os melhores alunos que nem tinham se inscrito no processo seletivo. E aí, enquanto isso, as duas pessoas que ficaram em primeiro lugar foram uma mulher negra e uma travesti. Então, existe essa lógica de que um branco cisgênero hipotético
é excelente, é o melhor possível. E a realidade, o hipotético para a mulher trans é sempre a morte, é sempre o sofrimento, é sempre a prostituição. O hipotético para a mulher negra é sempre a histeria, é sempre a doméstica. E enquanto o branco hipotético é esse grande pesquisador que poderia nos trazer uma grande contribuição para o nosso programa. Então, as ações afirmativas são uma forma que o programa se coloca também como pioneiro e reivindica a relevância política e a dimensão institucional da atuação política dos servidores, que no caso a universidade dos professores. Então também existe um pouco esse lugar de que... Existe um pouco esse lugar de que, como se a academia não fosse uma instituição do Estado também, ela também faz parte desse poder executivo, desse poder que tem direito ao orçamento e que também promove políticas públicas. E a gente pode perceber, a partir desse exemplo das cotas, e aí um pouco fazendo uma ponte com o que o Isaac falou, que essas políticas públicas também são produzidas a partir de portarias, de instruções normativas, de resoluções, que é o caso do momento em que as cotas entram para os editais de seleção das universidades. E aí, falando sobre essa coisa das resoluções e um pouco do que o Isaac já iniciou sobre o Conselho Federal de Medicina, é importante dizer como o Conselho inaugura uma política de esvaziamento dos direitos da população trans à medicina. E aí outros conselhos, existe uma audiência pública e eu achei marcante eu vi a fala da Cel Cavalcante, que era do Conselho de Psicologia, dizendo também é a função dos nossos conselhos profissionais de marcar uma posição de que o Conselho de Medicina não está acima do exercício da nossa profissão. E ela fez uma fala super forte sobre isso para marcar esse lugar de que existe também esses espaços institucionais que não são necessariamente o poder legislativo e o poder judiciário e o poder executivo, como a gente pensa ele, também estão produzindo políticas públicas, né? Então, às vezes a gente coloca esse lugar do colegiado, do Instituto como um espaço burocrático, que nada acontece, mas ali também está sendo produzido políticas públicas de alguma forma. Do mesmo jeito que a judicialização dos direitos por diversos grupos tem sido a frente que mais dá retorno do ponto de vista da garantia dos direitos, que ele já falou, do casamento, da retificação dos documentos, que foi uma decisão do STF de 2018. Então, são vários processos são essas várias fissuras que podem acontecer, que não são necessariamente na Câmara dos Deputados, né? E no Congresso Nacional. Então, o que ficou claro nesses anos pós-lei de cotas é uma mudança nesse perfil profissional dos cursos superior. E também, por acaso, é um momento em que existe maior desdém discursivo da noção profissional de CLT, da noção de que você faz uma educação superior, isso não é uma garantia de melhoria de vida. E aí, a realidade é que a partir do momento em que a política de cotas estabelece a possibilidade das pessoas de fazerem escolhas, e aí é essa escolha que eles querem te convencer a não fazer. Porque a partir do momento que você pode escolher isso, o discurso precisa ser para te impedir de fazer a escolha, porque a partir do momento que você já tem garantido o seu acesso, né? Então, essas são as escolhas que não são as escolhas entre qual violência me ofende mais, é qual a possibilidade de futuro que eu quero seguir. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente focar só nessa política, né? A gente precisa de políticas transversais que permeiem todas essas esferas. E também por isso é importante a participação de pessoas que têm essas pautas nos espaços de decisão. Porque eu olho para essa lógica, como eu disse, eu vejo gênero e vejo raça em tudo. Então eu consigo olhar e qualquer política que vai ser feita vai ter que passar por essa lógica. É uma lógica que precisa ser transversal e não colocada nesse lugar dos costumes. Porque isso aí é uma questão dos costumes. Isso aí é uma questão... Ou então isso é uma questão de direitos humanos. Ou então e aí fica reservada essa pequena caixinha de políticas que não estão... Que a gente tem... As reivindicações continuam sendo de documento, de banheiro, de emprego, de família, de moradia, de respeito e de violência, de não sofrer violência, né? Então, nesse momento em que as ondas conservadoras tentam colocar a gente nesse lugar de caixinha, é importante trazer esse lugar de que a gente é isso
tempo todo, em todos os âmbitos. Né? E uma outra dimensão também que é importante trazer, que deveria ser óbvia, mas não é que essas esferas do gênero e da raça também não são mutuamente excludentes. As pessoas parece que esquecem e universalizam também esses grupos de que a pessoa, o negro hipotético é sempre heterossexual cisgênero, e aí a pessoa LGBT hipotética é sempre branca, não tem deficiências, e ela é sempre uma das coisas, né? Então sempre fica reinando esse princípio que é neoliberal, eu acho, da simplificação das regras, está lá no Estatuto da Cidade, precisa simplificar as leis, enquanto parece que é necessário exatamente a abertura de mais brechas e de políticas específicas para atender essa diversidade. Enfim, é isso. Fica o convite para que se desloquem também dessa universalidade. Todas as políticas públicas são produzidas para responder a uma agenda, que um horizonte específico, e esse horizonte específico é traçado por pessoas que têm raça, que têm gênero. Obrigada. Obrigado, Fiona. Nossa, mesa linda, né? Muita informação, muito aprendizado, né? Eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, Fiona, da importância que a gente tem da gente dar a visibilidade aos nossos corpos nos diversos espaços que nós existimos em todos os lugares, né? Mas em muitos momentos nós só somos convidadas para falar de uma agenda LGBT. Mas nós temos pessoas LGBTs em todas as esferas de trabalho, né? E a gente tem que justamente marcar o nosso posicionamento, mas estar nesses espaços é muito importante, né? E muito marcante para mim também. Falando de violência, a minha dissertação ela foi sobre violência LGBT-fóbica, né? E aí eu desenvolvi um conceito chamado de violência estratégica, que existe uma estratégia da colonialidade, da branquitude, do patriarcado para invisibilizar os nossos corpos. Qual é a estratégia? Se essa pessoa é um corpo dissidente, então você pode usar a violência sem limites sobre aquele corpo a fim de que ele volte para o armário. Grosso modo é isso. Então você tem liberdade de matar uma travesti com uma pá, botar ela no carrinho de mão e jogar ela no meio da rua. Você pode pegar uma lésbica lá no Maranhão, além de matá-la, arrancar o rosto dela. Né? Então, essas violências elas vêm acompanhadas também com um requinte de crueldade. Né? E a solução realmente é fortalecer as instituições de segurança pública, que nesse momento ainda não estão preparadas para absorver as nossas demandas. Né? Então é necessário que os movimentos sociais também estejam acompanhando esse processo, né, fortalecimento. Quando o Rio Sem Homofobia perdeu o status de... Foi o que me ajuda a me lembrar aqui. Ela tinha o status quando se formou, depois com o governo Carlos Castro, ela cai, vira secretaria, né? Sim. E aí... Ela é reduzida a uma secretaria, reduzido funcionário, perde verba orçamentária. Deixa de ser um programa. Isso, era montado mas ela não acaba, né? Ainda tem uma força política ali. E hoje, o LGBTfobia é um dos pontos fundamentais da defesa dos nossos direitos aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, resiste, né? Resiste bravamente, né? Inclusive, mais tarde, na segunda mesa, o Hernani Alexandre, que é o superintendente do Instituto LGBTfobia, vai estar aqui compondo a nossa segunda mesa, né? Vai poder explanar para a gente um pouco mais de detalhe qual é a trajetória, o histórico, né, de ações do programa e falar um pouco mais sobre as questões de violência. Né? Para finalizar, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui nessa mesa e vou abrir para perguntas. Quem quiser pode fazer aí pergunta, está aberto. Inclusive a luta do Rio Sem Homofobia, para poder esclarecer melhor isso a vocês, foi uma luta no sentido de transformar em política de Estado. A questão é que a gente não conseguiu essa vitória. Isso foi muito negociado na época do governo Sérgio Cabral. Havia uma simpatia do governador Sérgio Cabral com a agenda LGBT, mas não tinha maioria na Leste. O problema é a Leste, para você transformar
numa política de Estado com orçamento do Estado para o Rio sem homofobia. E aí, quando há também a queda do governo Cabral, de todo o grupo político dele, a Alerj se torna mais à direita ainda. Quer dizer, a gente é uma guinada, né? É uma guinada mais à direita. E aí, de fato, o programa deixa de ser programa e vira uma secretaria. Exatamente por quê? Porque a galera do Rio Sem Homofobia nunca colaborou com governos. A galera pensava no Estado. Governo passa. Tem que pensar política de Estado. E por conta disso, o governo não simpatiza com o projeto. Que é um projeto assim que não colabora com o governo que está no poder. Né? Então tem essa ambiguidade dentro do projeto. É uma luta, é outra paulada para a gente tentar continuar resistindo ali. Primeiro agradecer muito, assim, fiquei muito feliz de ter conseguido vir, também peço desculpas em nome da agência ICUD, a gente não ter conseguido dar o suporte que, né, o evento merecia, porque eu acho que assim, é uma discussão que tem que estar, mas vamos fazer mais coisa, vamos, né, ver como é que a gente se organiza para fazer mais, porque eu acho que assim, temos que colocar essas discussões para mais gente aqui. E, enfim, agradecer mesmo, eu acho que um ponto de vista muito interessante de todo mundo, muita informação, muita coisa para a gente discutindo. E fiquei pensando muito a partir da primeira provocação do Márcio, dessa coisa de que política pública é orçamento, né? Não adianta a gente ficar discutindo, né, legislação que não vai ser implementada porque no fim das contas você não tem o dinheiro ali que vai pautar. E também a Fiona falou da coisa da transversalidade das políticas LGBT, de como não faz sentido colocar a política toda numa caixinha. Eu fico pensando numa ferramenta do movimento de moradia que eu acho super provocativa, que é da parceria público-popular, que eu acho que é uma grande sacada, assim, porque né, essa hegemonia que a parceria público-privada assumiu a partir da ideia de que o Estado é ineficiente, é incompetente, né, e o Estado não tem expertise para executar a política pública, então precisamos pegar todos os postos de saúde e botar para a OS, precisamos pegar os espaços culturais e botar para a OS, assim, né, chamar o privado, que aí sim tem expertise, sabe executar, chamar o privado para fazer política pública. E as políticas LGBT, por exemplo, o Estado não tem expertise para realizar e elas não vão ser realizadas, elas podem ser realizadas também por parceria público-privada, né? Ainda mais nesse contexto que a gente vive de neoliberalismo progressista, super pode, né? As OS super podem abocanhar isso também e fazer políticas de diversidade e, né, ganhar rios de dinheiro com dinheiro público. Mas como é que a gente faz para construir parceria público-popular, né? Para quem já está fazendo política pública, né? Porque você pensa, por exemplo, sei lá, a Casa NEM é uma política pública, né? Assim, os espaços culturais LGBT são políticas públicas, são espaços que estão abertos para quem compõe esses grupos e ajudarem a construir ali. Como é que a gente faz para isso, né, ser reconhecido e ter dinheiro de política pública, né? Acho que essa ideia de parceria público-popular é uma ideia potente, né, para trazer isso. Assim, quem tem expertise é quem faz. Mas ela enfrenta uma dificuldade que é uma dificuldade institucional. A ideia de parceria público-popular, que é uma ideia clássica na esquerda, desde o século XIX, a ideia de um poder popular, a ideia de que o Estado expresse alianças com esse poder popular. Isso é uma ideia clássica da esquerda. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que você tem instituições ultra-reacionárias, como o Congresso e mesmo o sistema de justiça, com algumas exceções no STF e no CNJ, né? Mas o sistema ele é muito reacionário. Qualquer tentativa, e assim, não é uma questão pessoal, aí lembrando o Pacto da Branquitude, né? Não é uma questão pessoal, é uma questão estrutural. Não é que haja uma reunião secreta, isso é estrutura. Você tem no governo hoje vários nomes importantes que defendem isso. Por exemplo, o professor Leonardo Avritz, que coordena a área de ciência política da Federal de Minas Gerais, que faz cursos gratuitos de capacitação democrática popular pela UFMG. Ele concordaria em nome de Genial contigo. Eu quero ver ele conseguir botar para isso acontecer. Porque qualquer tentativa que o governo faça, isso já desde Dilma. Dilma foi pior ainda com isso. A Dilma foi muito mais ousada que Lula, diga-se de passagem, sempre as mulheres. Né? A Dilma encarou muito mais do que o governo Lula. Lula foi muito cuidadoso para não ferir os interesses do Congresso. A Dilma passou a régua
e botou o decreto de política nacional de conselhos, fazendo a parceria público-popular. Né? Qual foi a reação do sistema? Imediata. Falaram que o governo está tramando um golpe de esquerda no país. O governo Dilma é bolivariano. Estão implantando o chavismo. E por aí vai. Os espantalhos do comunismo. Eles erguem imediatamente. Porque o pavor que eles têm é de que o governo do PT saia do emparedamento das instituições e apele direto ao povo. Sim. Por exemplo, eles têm pavor que o governo chame um plebiscito para o imposto de grande fortuna. Isso é algo que está dado numa disputa dentro do governo. Quem está no governo sabe muito bem que se fizer um plebiscito de IGF, ele ganha. Ele ganha. O problema é se você governa. Sim. Se eles não te derrubam antes. Você pode ganhar no plebiscito, mas talvez teu governo caia. Percebe? Então, você tem aí um problema que é estrutural do Estado burguês. De como você gira a estrutura de um Estado que serve aos interesses da classe dominante para fazer parceria público-popular, que eu acho genial. Se a gente puder avançar mais nesse sentido, acho que a economia solidária apontou na época do Singer, fez avanços importantes, com o MST, com o movimento de moradia. Tem algumas experiências interessantes, tem algumas experiências, inclusive, municipais, que são interessantes. Às vezes, no município, a gente consegue fazer mais do que no âmbito federal, né? Tem a ver com as micropolíticas sociais, eu acho que a gente consegue avançar algumas coisas. Mas é um desafio. A ideia é ótima, eu acho fantástico. Também acho essa ideia fantástica, né? Eu estava até pensando em sentido, né? Parceria público-privado, tem um sentido ali, né? Uma canalização mesmo, né? Sim. Estava até pensando em inverter, né, essa ordem, né? Privado não, popular-público, né? Ótimo. Sim. Eu fiquei muito interessada nessa virada linguística, porque de fato ela é muito marcante, né? Eu lembro, tem um colega nosso, o Hélio Silva, que escreveu um livro Travesti, a Invenção do Feminino, né? Maravilhoso. Naquela época ele ainda falava o travesti da Lapa, né? E de repente vira a travesti, né? E isso envolve uma leitura outra, né, de todos os espaços ocupados pelas travestis na Lapa, enfim, e no mundo, né? Então, eu lembro também, mencionando o governo Garotinho, o secretário de Segurança Pública na época do governo Garotinho era o Luiz Eduardo Soares, né? Sim. Antropólogo também. E ele fez até o prefácio de uma nova edição do livro do Hélio, né, dizendo que o grande problema da polícia era um problema sexual, né? E um problema de gênero. E aí, claro, ele sofreu uma série de ameaças, ele foi embora do país um tempo, né? Eu queria saber, assim, um pouco mais, porque você demonstrou interesse em falar um pouco mais, mas talvez por causa do tempo, né? Você se restringiu, sobre esses relatórios do DBH, né? Quais foram os efeitos disso? E para Fiona, Isaac, se quiser falar também, como que o seu ponto de vida, para usar uma expressão da Indianara, né, ponto de vida, vai estar presente na sua dissertação de mestrado? Você falou que o teu tema não é LGBT, né, mas se esse ponto de vida ele vai ter uma marca na tua dissertação de mestrado, Isaac, se quiser comentar também. Eu acho que é importante, assim, a partir das políticas de cota, a gente, claro, no programa, né, e no colegiado, discutir também que dissertações e teses são essas dos alunos cotistas optantes, né? Porque, no mais das vezes, você tem total razão em te ver isso, é revoltante, né? Os bons alunos não querem mais vir para o IPUR por causa da política de cota. Então, aquele monte de homem branco, cis, e tal, vai embora para outros programas, né? E fica a gente aqui, né? É uma análise, né? Quem é que está defendendo no prazo? Porque eu acho que tem um sujeito desejante de dizer que é muito bom para qualquer programa, né? Talvez não diga do jeito que se gostaria alguns, né? Mas de fato tem um engajamento que eu acho que é importante ser reconhecido também. Então, no teu caso, como você já anunciou que não tem a ver com a pauta, como que o seu ponto de vida, né, incide sobre a sua dissertação? Posso começar? Então, eu acho que isso é uma grande questão, assim, na minha cabeça, às vezes, que eu fico pensando assim, tipo, por que eu tô falando sobre isso, sabe?
E eu acho que, basicamente, o que eu tenho tentado identificar é essa questão quais são os processos que passam despercebidos, esses vieses que passam despercebidos numa instituição de políticas, né? Porque eu acho que quando você estabelece assim, na arquitetura existe um projeto, você vai fazer um projeto de arquitetura, e aí você sempre parte, uma metodologia comum que você constrói como que você parte de um conceito. Então você olha, você chega num ambiente, você tem um programa, e aí a partir disso você estabelece um conceito que você quer partir para resolver aquele problema, né? E aí você se remete, toda vez que você vai fazer uma decisão projetual, você se remete a esse conceito para partir, para seguir em diante e ele te ajudar a pensar a ideia. Eu tenho pensado que a política pública, ela parte um pouco dessa noção de agenda. Existe meio que uma agenda que você estabelece de quais são os problemas que aquela política pública enfrenta, né? Os concursos que estabelecem ciclo de políticas públicas, eles sempre partem dessa coisa, dessa formação de agenda para depois a construção de uma política efetiva. Então, eu acho que o viés, o subjetivo está nessa formação de agenda. Quando você estabelece qual é o problema, você já está dizendo como você enxerga a situação. Então eu tenho tentado entender como que se expressa essa noção de agenda nas políticas públicas. E eu acho que o meu interesse nesse lugar é exatamente esse interesse de entender quais são as lentes que estão passando batidas ali, que esse sujeito universal considera que é um problema universal. O problema universal do centro é o perigo, o problema universal do centro é que ele é vazio, o problema universal do centro é que a violência, e todos esses problemas são construídos a partir de lógicas e a partir de uma noção que é racista, que tem preconceito com pobre, que tem preconceito com pessoas trans que trabalham lá, e com uma lógica de organização produtiva e uma lógica de mercado que existe, que permeia aquele espaço, e que existe uma lógica de higienização e de segregação que está sendo proposta quando está dizendo que precisa ter habitação, porque ninguém mora nesse lugar e precisam morar. Quem são essas pessoas que precisam morar? Quem são essas pessoas que não moram lá, que na verdade existem? Quais são esses espaços que são apagáveis para construir uma lógica? Então, acho que é um pouco esse lugar. Existe um pouco essa inquietação que acho que vem de ser trans. Acho que vem desse lugar, apesar de não ser óbvio. Quando eu tento explicar, eu coloco isso na minha justificativa, e aí as pessoas ficam, mas você está falando de um assunto, e aí você traz na justificativa outro assunto completamente diferente, e aí você, cadê a ponte? E aí eu tenho que ficar tentando explicar essa ponte, que para mim está clara, mas que para as pessoas talvez não estejam tão claras. Vou fazer um comentário rápido. Gosto muito quando você está falando sobre as lentes que você usa, né? Na sua fala anterior você falou como você vê gênero e raça em tudo, assim. Eu me lembro muito da Maria Lugones, quando ela fala do gênero enquanto lente, né? E aí a Tula Pires, que a primeira arquitetura também fala bastante sobre isso, eu sempre uso a imagem de um óculos, assim, né? Eu sou míope, se eu tô sem meus óculos, tem coisa que eu não consigo enxergar. E se eu boto essas lentes aqui, eu enxergo melhor o seu corpo, enxergo melhor o que pode estar escrito ali, e ter o gênero enquanto lente, raça enquanto lente, permite que a gente vá enxergando muitas coisas que sem utilizá-los a gente não enxerga, né? Eu gosto muito de ver aqui, né, a FRJ, porque eu estudei no FRJ também. Minha graduação foi em 2009, eu terminei em 2015. E naquela época a FRJ não tinha cotas raciais e não tinha nem o Enem como modelo de ingresso, né? Então, eu fiz Direito, e a turma 2009.1, que era uma turma, assim, a mais elitizada possível. Eu chegava lá e parecia não, todo mundo já se conhecia, porque tinha estudado nos mesmos colégios da Zona Sul e voltávamos juntos para casa, né? E o meu trajeto, enquanto uma pessoa de Bangu que ia pegar um ônibus ou Kombi, mais um trem para chegar à faculdade, era muito diferente daquelas pessoas ali.
E isso também significava uma diferença muito grande nos interesses do que estava sendo produzido enquanto pesquisa e do que se falava na sala de aula, sabe? E como eu fiz nesse período ali, 2009, 2015, eu vi a universidade mudar muito. Primeiro, quando chega o Enem, porque as pessoas, era direito, as pessoas ainda eram ricas, mas eram ricos de Goiás, eram ricos de Minas Gerais, que chegava aqui tinha que ter alguma dificuldade, porque pelo menos não estava no seu próprio local, e isso já mudou bastante coisa. Mas depois, quando chegam as cotas raciais, de fato teve uma mudança impressionante, assim, na quantidade de coletivos que existiam, mas também nas pesquisas que estavam sendo produzidas. E aí foi muito interessante de ver, assim, pessoas como eu, saindo do armário naquele momento, porque começaram a ver uma universidade mais diversa, querendo pesquisar sobre esses temas, assim. Então, acho que isso tem muito a ver com o que você fala sobre as cotas, sobre a importância das cotas, sobre as cotas como essa aliança também enquanto, né, do movimento negro com o movimento LGBT. Eu acho que isso tem uma implicação muito grande nas pesquisas produzidas, nos olhares. A questão do DDH ela é muito importante, né? Que torna o Rio de Janeiro um estado singular nessa questão. Porque quando eu falava das ondas de política pública LGBTQIA+, eu falava de FHC criando a Comissão de Direitos Humanos na Câmara em 95, na Câmara. E o primeiro PNDH de Direitos Humanos com Gregório, ainda no governo FHC, em 96. O Rio de Janeiro foi pioneiro, mas por uma situação muito do Rio mesmo. Brizola ganhou a eleição. Isso foi um fato incomum. Um inimigo declarado da ditadura militar ganha a eleição em 82, derrotando o candidato da ditadura, que era o Moreira Franco, do PDS, e com apoio do Miro Teixeira, que na época era do PMDB. Quer dizer, essa situação política colocou o Rio de Janeiro numa situação singular em relação aos outros estados da federação. Em 83, o Brizola lidera a organização do Conselho de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Não existia encanto algum, né? E nomeia para chefe da Polícia Militar um comandante negro, o que gerou um mal-estar tremendo à época, né? Foi o Coronel Nazaré. Então, isso fez do Rio uma história diferente. Aqui as questões que envolvem os debates de direitos humanos, de questões gays, etc., começam antes. Né? A partir de 83 você já tem a fermentação dessa discussão. Muito ainda no viés de segurança pública, especialmente travestis, né, e pessoas que faziam programa sexual, muito ainda dentro dessa perspectiva. Acho que depois entrou também questão de saúde, HIV aqui no estado do Rio de Janeiro. E o DDH, que vai surgir depois na década de 90, não por acaso ele surge no governo do PDT com o PT, né, fazendo eco a essa primeira experiência do Brizola. E o DDH, liderado pela professora Silvia Ramos, né, que vai se tornar uma grande pesquisadora, né, do tema, ele vai, pela primeira vez, formular dados. Né? E aí os dados se tornam mais convincentes, porque até então havia uma disputa em que o movimento LGBTQIA+, falava de violência, etc., etc., e todo o pacto cis-heteronormativo dizia que não, isso é frescura, não existe. Aqui no Brasil, nem Mato Grosso aparece em programa de criança, nos Trapalhões. Não é que o Brasil é homofóbico, gente. Aqui não tem isso, o Brasil não tem isso, o Brasil é um país cordato. Então esse era um discurso. Né? Esse discurso começa a ruir, especialmente quando você tem dados estatísticos. O DDH é uma primeira plataforma de dados estatísticos, dizendo, olha aqui, está aqui, tem percentuais na época, eu até peguei aqui na página para ver. Os percentuais foram assassinatos, 6,3% de denúncia no DDH, discriminação, 20,2%, agressão física, 18,7%, extorsão da polícia, para quem estava na rua, 10,3%.
Isso foram os primeiros dados do primeiro relatório do DDH de junho de 99 a dezembro de 2000 no Rio de Janeiro. Então isso foi fundamental. Isso foi fundamental porque isso gerou um debate nacional, principalmente entre os especialistas, de que de fato há dados empíricos que comprovam que possivelmente o Brasil seja homofóbico. Né? Possivelmente. Isso vai escalonar até acumular forças em novas pesquisas que vai desembocar no Brasil sem homofobia de 2004, já ali no primeiro governo Lula. Então o DDH tem um papel fundamental. E o Luiz Eduardo Soares, na Secretaria de Segurança, ele vai não só apoiar o DDH, mas ele também vai bancar pela primeira vez uma discussão entre a instituição policial e o movimento LGBTQIA+. Isso nunca tinha acontecido. Eu lembro, inclusive, o deboche que saiu na coluna do Globo, aquela coluna social, falando que o prédio da Polícia Civil do Rio estava cheio de bicha e travesti entrando no prédio, como se fosse assim, veja, como se fosse gente, entendeu? Entrando porque ele convocou uma reunião plenária, né, com todos os representantes do movimento LGBTQIA+, no Rio de Janeiro, inclusive com as prostitutas, né, com direito à entrada no prédio da polícia, para que eles falassem para o alto comando da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro o que eles sofrem. Quer dizer, invertendo a pauta. Não é a polícia que daria instruções, né? Mas eram os representantes do movimento que iam ensinar a polícia o que estava acontecendo. Isso foi, à época, visto como algo inadmissível, né? Uma tentativa de afronta às pessoas de bem do Rio de Janeiro. Então, o papel do Luiz Eduardo Soares aí foi muito importante na segurança. Não à toa ele cai, com um ano e alguns meses, ele cai desse papel por conta desses enfrentamentos, né? A ideia da nova polícia, né? De enfrentar a máfia dentro da polícia, enfim. Ele tem um livro sobre isso, se você tiver curiosidade, O Meu Casaco de General. Sim, importantíssimo esse livro. E logo depois o curso de segurança pública, né, na UF, começou a ser estruturado. Sim, bem lembrado. Eu já não lembrava mais desse curso. Esse curso que vai nascer dessas experiências, né, da segurança pública. Muito importante, muito importante. E a gente ainda hoje continua na luta, né? A questão de segurança. Eu me lembro Tá na que pauta. há 10 anos, quando eu iniciei no movimento, foi a partir da conferência, e essas que estão acontecendo agora, foi a terceira conferência municipal, depois estadual e a nacional que foi no ano seguinte, foi na Academia de Polícia Civil. Foi na Cadepol. Na Cadepol, exatamente, era esse prédio. Foi lá na Cadepol. Era o antigo local da Secretaria de Segurança, era ali. Foi muito legal. E foi onde eu iniciei há 10 anos, né? Quando eu estava organizando a vida. E aí eu falei, isso aqui é meu lugar. Estou entre os meus, né? E aí hoje eu estou aqui. Bom. Mais alguém quer fazer pergunta? Pode estar. Posso fazer um comentário? Eu não sei se é exatamente uma pergunta, né, mas é uma reflexão que ela pensar junto com vocês. Queria agradecer, né, pelo evento, pela mesa, assim, estou aprendendo bastante aqui. Eu acho que é fundamental, né, tanto a presença de vocês aqui na universidade, nesse debate constante nos nossos programas, nos nossos cursos, né. Uma pessoa, vou fazer alguns comentários, né, mas como uma pessoa de fora mesmo, né, que está ouvindo e tentando dialogar com as pautas com as quais atuo, né, sobre planejamento urbano. Me apresento, sou Gisele Tanaka, professora daqui, né, do planejamento urbano. E queria debater um pouco com essa discussão que acho que todos trouxeram de alguma forma da questão da agenda das políticas públicas, né, que a gente sempre teve uma questão, a gente está vivendo uma questão na esquerda, né, que era aquela coisa, tipo, a esquerda, como se a esquerda ela tivesse em algum momento, ela tinha um programa claro, tinha uma agenda de lutas, sabia o que fazer, e aí de repente agora a gente está vivendo a fragmentação, a gente não sabe mais o que fazer.
Só que aquela agenda de lutas, aquela agenda básica que vinha das correntes básicas dos marxismos, do que for, era uma agenda, né, que tinha raça, gênero, origem no norte global, dos países centrais, né? E aí, na verdade, em determinado momento, assim, começam a surgir novas pautas, né? Novas pautas que não estavam nessa agenda, né? E a gente, de repente, deixa de ter prioridade, a gente está se fragmentando. Acho que isso é uma acusação que todos esses movimentos que foram citados aqui passaram por isso, né? O movimento negro, o movimento feminista, o movimento de mulheres, os movimentos LGBTQIAPN+, né? De como vocês estão fragmentando a luta, como se fosse culpa desses movimentos, está gerando dissidências, está desmontando uma agenda que, digamos que era perfeita, a gente sabia o norte do socialismo, como projeto. E quando a gente chegar no socialismo, tudo vai se resolver, né? Mas, por outro lado, agora a gente tem um desafio, que acho que apareceu também na fala de vocês, que é isso, primeiro, reconhecer a diversidade, né? E aí eu vejo isso, assim, tenho mais familiaridade, mais relação com os movimentos feministas de mulheres, mulheristas, enfim, os vários movimentos, esses movimentos mais do campo do gênero feminino, né? Que é um movimento, assim, não existe como unificar, porque são grupos diversos, são pautas distintas, mas a gente precisa, vocês falaram muito, usaram muito o termo aliança. E ao mesmo tempo, quando a gente vai disputar Estado e política pública, o Estado não é né? Porque também é a mesma coisa, sempre fica naquele dilema, o que a gente quer agora? E aí, na verdade, os próprios partidos, os gestores viram, tá, e aí, o que vocês querem? E aí, quando a gente senta para dizer o que a gente quer, né? A Carmen estava aqui, ela organizou a conferência de mulheres de periferias e favelas, junto com outros lideranças e movimentos. E aí o que a gente quer é muita coisa mesmo, né? Tipo, das mulheres, desde conseguir atravessar e chegar no ponto de ônibus sem correr ser estupradas, assediadas. Como combater a emergência fora e as pessoas que estão morrendo, como gerar transformação social. Então a gente tem um desafio que é uma diversidade e uma pauta muito ampla, né? E eu tenho que todos ver ao contrário, né? Você que está no legislativo, né? Tipo, qual é o projeto de lei, qual é a prioridade, qual é o programa, o que é que você quer? Então, mas compartilhar essa reflexão, a gente tem ações e tem agenda e tem pautas em todas as escalas, desde o colegiado do IPUR, da ALERJ, do governo federal, das secretarias, né? Em algum momento, daí fica você tem que resolver se é uma política transversal ou vocês querem um ministério. Mas espera aí, vocês têm um ministério, mas não é para ser transversal, mas a gente se decide, né? Mas na verdade é as duas coisas, a gente tem que ter transversalidade e tem que ter um espaço próprio para ter orçamento e para ter políticas específicas, né? Eu acho que esse é o grande desafio, eu acho que o movimento tem até o que ensinar à própria esquerda, né, de como trabalhar na diversidade, porque a gente, na verdade, é isso, não tem escolha. Se a gente for construir uma nova agenda daqui para frente, eu acho que ela tem que reconhecer essa diversidade em múltiplas dimensões e múltiplas esferas, né? Então, a gente é mais essa reflexão com vocês e até das falas de vocês que me ajudaram a pensar mais sobre isso também. Eu acho que é Se quiser fazer comentário. Eu acho que isso eu concordo com você plenamente. Eu não acho que o movimento negro, mulheres, LGBT, eles estão fragmentando a luta. Acho que isso é parte do processo de ampliação da luta, não de fragmentação da luta. Mas entendo também que está posto um desafio para nós, que é de como articular alianças, como construir agendas comuns. Do ponto de vista do legislativo, na época que eu trabalhei no legislativo, no executivo, a dificuldade às vezes que a gente tinha é chegar para o movimento e falar, tá, o que vocês querem? Aí um setor dizer assim, queremos que você faça isso, beleza, nós vamos encampar isso. Ah, mas se encampar isso, vai gerar um problema com essa ala aqui do movimento, que vai dar pau no governo. Aí tu fala, pô, peraí, calma, nós estamos aqui para unir força, nós não queremos criar um problema para o governo. Porque quem está do ponto de vista do outro lado do balcão, na gestão, tudo que quem está na gestão não quer, cara, eu não quero ter um problema para o governo, pelo amor de Deus. Você me diz, o que vocês querem? A gente campa. Ah, mas esse setor quer isso e esse quer aquilo. Ok, tem como vocês dialogarem e chegarem a um acordo legal e a gente encampa? Porque também fica uma coisa muito autoritária, o balcão do governo dizer, não, nós, governo, vamos dizer, vamos encampar essa ala e essa ala aqui não. A gente encampa essa. Pô, é complicado, como é que o governo define?
é bom que o movimento crie uma articulação, uma agenda comum e traga para o governo. Nós queremos isso. Ok. Então é a partir disso que a gente vai lutar em conjunto. Então acho que o desafio que está posto para nós, como sociedade civil, para além do próprio movimento LGBTQIA+, mas como sociedade civil, é como é que a gente articula as demandas das diferenças, construindo uma pauta razoável, uma pauta comum razoável, que nunca vai ser a pauta ideal, não existe ideal em política, mas uma pauta razoável que a gente possa nos articular e aí, a partir disso chegar lá na Dani Balbi, falar, ó, vem com a gente nesse projeto, e a gente construir o projeto junto, chegar no governo, na Secretaria Nacional, apresentando uma formulação que venha do popular, que venha da sociedade civil para essas instituições. Eu acho que esse é o desafio para nós. Até porque aqueles que querem barrar os nossos direitos é uma facilidade muito grande para construir aliança entre si, né? A Fiona mencionou uma fala da Céu Cavalcante. A Fiona mencionou Basta uma emenda. Uma boa emenda desconstrói uma unidade assim, ó. A Fiona mencionou a fala da Céu Cavalcante, em que ela falou sobre o CRP, falou sobre... Né, eu estava presente nesse dia, eu fui uma audiência pública que foi até organizada pela Dani Balbi, sobre os impactos da resolução da CFM no trabalho na saúde. E foi um dia muito esquisito de ser vivido, assim, porque a gente já tinha feito várias audiências públicas, mas algumas sobre a população LGBT, e essa a gente pensou que seria um pouco como as anteriores, em que a gente discutiu bastante, produziu bastante coisa, saiu com uma roupa positiva, e quando chegou lá tinha assim, um clã de deputados bolsonaristas querendo impedir que a audiência acontecesse, falando as maiores atrocidades possíveis. Tinha uma adolescente trans presente lá e começou a chorar quando um deputado falou crianças trans não existem. Mas uma coisa que foi muito interessante de ver e que eu acho que pra gente não estava tão visualizável antes, era que o representante do CFM, ele estava dentro do clã dos deputados bolsonaristas, inclusive se movimentando pela sala, como se fosse um grupinho de bad boys em conjunto, sabe? E isso mostrou pra gente o quanto, assim, existem alianças ali que são muito concretas e muito prejudiciais às nossas lutas, mas que têm uma clareza de um objetivo em comum que possibilita essa união de forças, sabe? Então, por isso eu acho que assim, eles têm essa maneira de se organizar. E eu acho que é muito importante então que a gente também consiga traçar essa aliança. Eu acho que é muito difícil também, porque eu acho que uma dificuldade do fato de que as lutas da população LGBT e às vezes de movimentos negros também, de mulheres, às vezes elas se dão muito dentro de contexto de organizações da sociedade civil. Eu não quero fazer aqui uma crítica às organizações do terceiro setor, eu já fiz parte da organização do terceiro setor também, só que eu acho que existe um desafio para as organizações entender que aquelas discussões sobre aqueles direitos são também uma discussão política que está dentro de um jogo político, de um contexto político, uma disputa político-partidária. E eu acho que quando a gente consegue pensar numa dimensão mais política dessas lutas, né, aí vem um desafio muito maior de pensar em como essas alianças podem ser feitas, porque se fica muito nichado, é mais fácil não se forçar a fazer alianças o tempo inteiro. Mas a gente não faz essas alianças e não entende que fazer aliança é também, muitas vezes, conseguir menos do que a gente quer enquanto ideal, essas lutas ficam mais difíceis de conquistarem no direito. Eu lembro, por exemplo, a dificuldade que foi a luta pelo casamento civil e a questão da segurança. Eu lembro que esse foi um momento de dificuldade. Eu testemunhei deputados, amigos, assim, fechado com o movimento LGBTQIA+, são chamados de racistas.
porque estava lutando pelo casamento e não pelas questões de segurança. Né? E que ele estava lutando pelo casamento porque ele é branco, ele está preocupado com herança, etc., que é tipo preocupação de gay branco, da zona sul do Rio de Janeiro.